Eu matei o amor que sentia por ela com as minhas próprias mãos, mas o ódio que brotou no lugar dele foi uma besta que devorou tudo o que restava de mim. Ela jurou que o dinheiro era só uma formalidade, mas no altar, com o anel na mão, confessou que me via como um cofre ambulante, não como um homem. E agora, de joelhos na minha porta, implorando por misericórdia, eu sorrio porque a vingança não é um ato, é uma sinfonia que eu compus ao longo de anos, e ela é a nota final que vai ecoar para sempre. O sol de Lisboa batia impiedoso na fachada da Sé Velha, onde nos conhecemos pela primeira vez. Eu era um rapaz de 20 e poucos anos, recém-chegado da província do Alentejo, com os bolsos cheios de ambição e o coração vazio de cicatrizes. Ela, Mariana, era a flor exótica do Chiado, com cabelos castanhos que dançavam como as ondas do Tejo ao vento, e olhos verdes que prometiam segredos antigos. Trabalhava como estagiária numa galeria de arte no Bairro Alto, sonhando com exposições que a levariam para além das muralhas da cidade. Eu, um engenheiro civil contratado para restaurar o aqueduto das Águas Livres, via nela a musa que faltava à minha vida monótona de medições e poeira. Naquele dia, sob o sino da catedral que repicava como um aviso ignorado, ela derrubou o café quente no meu sapato. Desculpe, senhor engenheiro, riu-se, com uma gargalhada que ecoou pelas pedras antigas. Limpei o estrago com um lenço, e em vez de irritar-me, convidei-a para um pastel de nata na confeitaria mais próxima. Falámos de tudo, das saudades da terra dela em Coimbra, onde o Mondego corria preguiçoso, às minhas noites solitárias em hotéis baratos de Alcântara. Ela falava com uma paixão que me incendiava, descrevendo quadros de pintores esquecidos como se fossem amantes perdidos. Eu, que só conhecia o concreto e o aço, sentia-me renascer. Semanas viraram meses. Passeávamos pelo Rossio, onde os semáforos piscavam como estrelas caídas, e ela contava histórias de família, um pai advogado que a mimara com viagens a Paris, uma mãe que tecia rendas em casa e sonhava com netos. Quero uma vida grande, João, dizia, apertando o meu braço enquanto subíamos a calçada da Glória no elétrico 28. Não como a dos meus pais, presa entre tradições e contas. Eu assentia, prometendo-lhe o mundo que mal podia comprar. O meu salário era decente, mas guardava cada cêntimo para um futuro que imaginava partilhado, uma casa em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos, e filhos que correriam pelo jardim como os pombos da praça. O pedido de casamento veio numa noite de verão, no terraço do castelo de São Jorge. O Tejo brilhava lá embaixo, salpicado de luz dos barcos de pesca que voltavam tardios. Ajoelhei-me com um anel simples, de prata com uma pedra de água marinha que comprara numa joalharia escondida na moraria. Casa comigo, Mariana. Vamos construir isso juntos. Os olhos dela encheram-se de lágrimas, mas não de alegria pura, havia algo mais, um cálculo rápido que disfarçou com um beijo. Sim, João. Mas precisamos falar de um acordo pré-nupcial. As palavras caíram como uma pedra no estômago. Eu ri, achando que era brincadeira. O quê? Somos jovens, cheios de sonhos. Para que isso? Ela endireitou-se, o vento bagunçando-lhe o cabelo, e explicou com a frieza de quem recita um contrato: não é desconfiança, amor. É proteção. O meu pai insiste. Ele perdeu tudo num divórcio há anos, e eu não quero correr riscos. Os teus projetos de engenharia podem explodir, ou os meus na arte. É só lógica. Lógica. A palavra ecoou na minha mente como o rangido das portas antigas do castelo. Discutimos durante horas, ali no alto da colina, com a cidade aos nossos pés como um tabuleiro de xadrez onde ela já movia as peças. No fim, cedi. Não por fraqueza, mas porque o amor é um cegueira voluntária. O acordo foi redigido pelo advogado do pai dela, um homem seco como as oliveiras do Douro, em escritórios na Baixa. Cada cláusula era uma algema, os meus bens atuais, a casa modesta que herdara do avô em Setúbal, ficavam intocáveis. O que construíssemos juntos seria partilhado, mas se o casamento acabasse, ela levaria metade dos investimentos futuros, menos uma cláusula que protegia os ativos pré-existentes dela, que mal existiam. É equilibrado, disse o advogado, pescando como se partilhássemos um segredo. Eu assinei, sentindo o cheiro de tinta fresca como veneno. O casamento foi um espetáculo no Porto, na capela do Palácio da Bolsa, com o Douro a fluir preguiçoso lá fora. Vestiu um fato de noiva de rendas minhota, e eu, de fraque, sentia-me um impostor entre os convidados, primos dela de Braga, com sotaques nortenhos grossos, e os meus colegas de obra, desconfortáveis nos colarinhos engomados.
Brindámos com vinho do Porto, e na primeira dança, sussurrou-me ao ouvido: agora somos um, João. Para sempre. Mas os meus ouvidos ainda zumbiam com as cláusulas, e o para sempre soava como uma sentença suspensa. Os primeiros anos foram um idílio forçado. Mudámo-nos para uma casa alugada em Cascais, com o mar a bater nas falésias como um coração acelerado. Eu trabalhava em projetos de pontes no Algarve, viajando de comboio pelo litoral, enquanto ela montava uma pequena galeria em Sintra, vendendo azulejos pintados à mão e fotografias de artistas emergentes. O dinheiro entrava devagar, mas constante. Os meus contratos com a Câmara Municipal pagavam as contas, e as vendas dela cobriam os caprichos, como jantares no Time Out Market. Fazíamos amor nas noites de lua cheia, com o som das ondas como banda sonora, e eu convencia-me de que o acordo era um detalhe enterrado no passado. Mas as fissuras começaram a aparecer como rachas no estuque das casas antigas de Alfama. Ela falava cada vez mais de investimentos: João, o mercado está a ferver. Vamos pôr dinheiro em ações de tecnologia, ou em imóveis no Estoril. Eu hesitava. O meu instinto alentejano era poupar, plantar raízes, mas ela insistia, citando o pai: o dinheiro parado é dinheiro morto. Cedíamos aos apelos dela, transferindo somas para fundos que prometiam retornos rápidos. No início, funcionou. Uma galeria dela expandiu-se, e eu ganhei um contrato para restaurar o convento de Cristo em Tomar. Então, veio a primeira traição, não de cama, mas de confiança. Descobri, por acaso, num e-mail esquecido no laptop dela, que parte do nosso investimento fora desviada para um projeto pessoal dela, uma viagem a Milão para comprar peças de arte que nunca chegaram à galeria. Confrontámo-la numa noite chuvosa em Lisboa, no apartamento apertado que alugávamos enquanto esperávamos pela casa própria. Era só um empréstimo ao estúdio, defendeu-se, com lágrimas que pareciam ensaiadas. Volto-te o dobro. Engoli o orgulho, perdoei, mas algo se quebrou dentro de mim, uma corda que segurava o amor como uma ponte suspensa. A partir daí, o ódio começou a germinar, devagar, como as eras que invadem as paredes dos palácios abandonados. Observava-a a dormir, o peito subindo e descendo em paz, e imaginava as mãos dela a apertar o meu pescoço em vez do travesseiro. Não era raiva cega, era um cálculo frio, como os meus projetos de engenharia. Comecei a documentar tudo: extratos bancários, e-mails, conversas gravadas no telemóvel. Porquê? Perguntava-me nas madrugadas, fumando no balcão da varanda com vista para o Tejo. Porque o amor, em Portugal, é como o fado, melancólico, mas sempre à beira do abismo. Os anos seguintes foram uma dança perigosa sobre brasas. Mudámo-nos finalmente para a casa em Belém, comprada com o suor dos meus bónus e as espertezas dela em negociações de arte. Era um casarão dos anos 30, com azulejos azuis nas paredes e um jardim onde plantámos laranjeiras que cheiravam a paraíso perdido. De fora, éramos o casal perfeito: jantares com amigos no Cais do Sodré, fins de semana em Óbidos a beber ginginha, fotos no Instagram com legendas sobre o amor que constrói impérios. Mas por dentro, eu descia a teia da vingança, fio a fio, invisível como as correntes do aqueduto sob a cidade. Mariana mergulhava cada vez mais nos investimentos. Vamos arriscar, João. O Bitcoin está a explodir, e há startups em Lisboa cheias de potencial. Convenci-me a segui-la, abrindo contas em corretoras online, transferindo milhares de euros para criptomoedas e ações de empresas de tech que ela jurava serem o futuro. Passava noites no escritório improvisado na cave, analisando gráficos com a frieza de um cirurgião, enquanto ela bebia vinho verde e ria das minhas preocupações de engenheiro. Confia em mim, amor. Eu estudo isto como estudo os quadros, vejo o que os outros não veem. Eu confiava, ou fingia. Na verdade, comecei a sabotar subtilmente. Quando ela sugeria um fundo de alto risco, eu atrasava a transferência, alegando problemas no banco. Ela resmungava, mas prosseguia sozinha, usando a conta conjunta que o acordo pré-nupcial permitia. Descobri mais desvios: dinheiro para amigos artistas, que nunca pagavam de volta, uma pulseira de ouro para um leilão, que acabou no pulso dela. Cada descoberta era um prego no caixão do nosso casamento, e eu guardava-os todos num dossiê digital, protegido por senhas que só eu conhecia. O turning point veio numa manhã de outono, com o cheiro de castanhas assadas a invadir as ruas de Chiado. Acordei com uma chamada do banco: o mercado tinha desabado durante a noite. Criptomoedas em queda livre, ações de tech evaporadas como névoa do Tejo. Corríamos para o ecrã do computador, ela de robe de seda, eu de pijama amarrotado.
Não pode ser, murmurava, os dedos voando pelo teclado. Mas perdemos 70% do nosso fundo em horas. Culpa tua, João. Porque não investiste tudo como eu disse. Gritou, o rosto contorcido em fúria. Eu avisei que era volátil, mas tu hesitaste. A culpa dela transformou-se em acusação, como se eu fosse o arquiteto do desastre. Naquele momento, via a nua, não a mulher que amara, mas a predadora que via no casamento um jogo de soma zero. O acordo protege-nos, disse eu, com voz calma que enfureceu mais. Os teus ativos pessoais estão seguros. Ela arremessou um vaso contra a parede, os cacos espalhando-se como os nossos sonhos partidos. Seguros. Eu investi o meu tempo, a minha alma nisso. Tu és um cobarde, João, sempre a medir riscos como se a vida fosse uma ponte. Saí de casa naquela tarde, dirigindo até à costa de Cascais, onde o Atlântico batia furioso nas rochas. Sentei-me na areia de guincho, o vento a uivar como os lobos das lendas alentejanas, e chorei pela primeira vez em anos. Não pelo dinheiro, isso podia recuperar-se com trabalho árduo, mas pela ilusão que construíra. O amor era uma ponte frágil, e ela fora a primeira a serrar as vigas. Naquele dia, jurei vingança não como um ato impulsivo, mas como uma estrutura sólida, planeada, inesurável, enraizada na lógica que ela tanto prezava. Voltei ao anoitecer, e encontrámo-nos na cozinha, rodeados de papéis de investimentos rasgados. Perdão, murmurou ela, abraçando-me com braços que tremiam. Foi o pânico. Vamos recomeçar. Fingi perdoar, cozinhando bacalhau à brás como nos primeiros dias, mas o meu coração era agora um forte de Mafra, impenetrável. Comecei a reconstruir os fundos em segredo, investindo em projetos conservadores, obrigações do Estado, imóveis em Évora que conhecia bem da juventude. Ela, desesperada por redenção, propôs mais riscos, vamos a um curso de trading em Madrid. Eu pago. Aceitei, mas usei o tempo para aprofundar o dossiê, contratei um detetive discreto, um ex-polícia de Setúbal, para seguir os amigos dela. As revelações vieram como ondas, um amante ocasional, um galerista de Porto com quem dividia noites em hotéis de luxo, desvios maiores, para uma conta offshore nas Ilhas Caimão que o acordo não cobria. Cada foto, cada extrato, era combustível para o fogo que ardia baixo no meu peito. Não confrontava, isso seria misericórdia. Em vez disso, alimentava a ilusão de reconciliação, viagens a Évora, onde lhe mostrava vinhas antigas e prometia um futuro melhor. Ela mordia o isco, sonhando com galerias em Nova York, enquanto eu tecia o laço que a sufocaria. O ódio não era só raiva, era uma dissecação da alma dela, como eu dissecava solos instáveis nos meus projetos. Via como o ego dela a cegava, cresceu mimada, com um pai que a via como princesa, e casara comigo por estabilidade, não paixão. O acordo pré-nupcial fora o seu escudo, mas agora era a sua prisão. Nas noites em que ela dormia, eu lia os nossos votos antigos, e ria baixinho, promessas vazias como as bolhas das criptomoedas. O inverno de 2023 trouxe geadas precoces a Lisboa, como se o céu conspirasse com os meus planos. As ruas de Alfama escorregavam sob os sapatos, e o cheiro de sardinhas grelhadas misturava-se com o de lenha queimada nas lareiras. Mariana, ainda abalada pela perda, afundou-se em trabalho, exposições febris na galeria de Sintra, onde vendia peças de artistas que mal conhecia, prometendo-lhes o estrelato que ela própria cobiçava. Preciso de sucesso agora, João, confessava, os olhos inchados de noites sem sono. Para provar que não sou um fracasso. Eu assentia, servindo-lhe chá de ervas colhidas no nosso jardim, enquanto no meu telefone, o detetive enviava atualizações. Mais um desvio, desta vez para um investimento em arte contemporânea, que era, na verdade, um colar de diamantes para o amante. A vingança amadurecia como o vinho do Douro, devagar, ganhando corpo e acidez. Comecei a manipular as finanças dela subtilmente. Quando pedia acesso à conta conjunta para uma compra de rotina, eu aprovava somas menores, redirecionando o resto para investimentos meus, protegidos pelo acordo. O banco está lento, mentia, e ela, distraída com e-mails de galeristas, engolia a mentira. Ao mesmo tempo, incentivava a arriscar mais. Vai em frente com essa startup de NFTs, amor. Pode ser o nosso bilhete para fora disto tudo. Ela mergulhava, vendendo ações remanescentes, hipotecando joias da família, ignorando os meus avisos falsos de otimismo. O ápice da loucura veio na primavera, com o Festival de Fado em Alfama.
Contratámos uma fadista para uma festa privada na nossa casa, amigos de todo o país enchendo o jardim com risos e copos de aguardente. Mariana brilhava, de vestido vermelho como o vinho de reguengos, cantando trechos roucos sobre amores traídos. Eu observava do canto, o copo na mão, notando como o amante, um homem magro de barbas grisalhas, disfarçado de colecionador de arte, a tocava no ombro com familiaridade. Naquela noite, depois que todos partiram, confrontei-a não com fúria, mas com uma calma gélida. Quem é ele, Mariana? O galerista de Porto. O quarto congelou. Ela sentou-se na cama, o lençol caindo como uma cortina rasgada. É só negócios, João. Conversas sobre exposições. Mas os olhos dela traíam, como o Tejo trai as marés. Eu ri, um som seco como as folhas de outono no rocio. Negócios que pagas com o nosso dinheiro. Que te aquecem a cama em hotéis que eu não conheço. As lágrimas vieram então, genuínas pela primeira vez em anos. Eu errei. Foi um escape, o stress dos investimentos. Tu estás sempre ausente, com os teus projetos. Culpa reversa, o truque clássico. Mas eu via através, ela usava o adultério como muleta para o fracasso financeiro, culpando-me pela sua ganância. Não gritei. Em vez disso, disse, o acordo protege-nos a ambos. Mas se queres sair, sai limpa. Eu fico com o que é meu. Ela implorou, ajoelhando-se no tapete persa que compráramos em Marrakech. Não, João. Eu amo-te. Vamos à terapia, como os casais modernos. Aceitei a terapia, sessões num consultório em Campo de Ourique, com uma psicóloga de sotaque lisboeta suave que nos ouvia como confessor. Ali, eu despejava verdades pela metade, sinto-me traído, não só no corpo, mas na alma. Ela chorava, prometendo mudança, e a terapeuta assentia, prescrevendo comunicação aberta. Mas eu usava as sessões para mapear a psique dela, o medo da pobreza, herdade do divórcio dos pais, a necessidade de validação através de luxos, o ego frágil que a levava a arriscar tudo por um vislumbre de glória. Enquanto isso, a minha rede apertava. O detetive descobriu que o amante era casado, com uma mulher em Vila Nova de Gaia que sabia de tudo, e que eu contactei anonimamente, enviando fotos e extratos. O divórcio dele explodiu como uma bomba no Porto, com jornais locais a murmurarem sobre escândalo na elite cultural. Mariana veio a mim em pânico, o telefone a vibrar com chamadas do ex-amante furioso. Ele diz que eu o arruinei. O que faço, João? Abracei-a, sentindo o tremor do corpo dela como vitória. Fica comigo. Vamos superar isto. Mas no íntimo, regozijava, o primeiro golpe, e ela ainda não via a lâmina. O verão trouxe calor sufocante, e com ele, a febre dos investimentos dela. Desesperada por recuperar perdas, inscreveu-se num seminário de day trading em Faro, no Algarve, onde o mar azul prometia fortunas. Eu paguei a inscrição, encorajando, vai, amor. Mostra-lhes do que és capaz. Lá, rodeada de corretores bronzeados e sonhos de iates, ela apostou o resto, opções binárias, forex volátil, tudo num frenesim de adrenalina. Eu monitorizava de Lisboa, através de apps partilhados que ela me dera por confiança, vendo o saldo cair como o sol no horizonte. Quando voltou, o rosto era uma máscara de cinzas. Perdi tudo, João. Tudo o que investimos no seminário, mais. Sentou-se à mesa da cozinha, o cheiro de marisco podre no ar, restos de um almoço abandonado. Chorei com ela, fingindo devastação, mas o meu coração batia em triunfo. O acordo pré-nupcial, que ela impusera com tanto rigor, agora era o meu escudo, os meus investimentos pessoais, crescidos em silêncio, estavam intactos. Dela, só restavam dívidas, e uma galeria que mal pagava as rendas. Naquela noite, fizemos amor pela última vez, um ato mecânico como os ritmos do fado. Ela agarrou-se a mim como uma boia, sussurrando, obrigada por ficares. Mas eu via o fim, a vingança não era só financeira, era psicológica, uma erosão lenta da alma dela, até que implorasse pela misericórdia que eu negaria. O outono de 2024 varreu Lisboa com ventos do norte, carregando folhas secas pelas calçadas de Belém como confetes de um carnaval acabado. A nossa casa, outrora um refúgio, tornara-se uma prisão de ecos, risos falsos nas paredes, promessas quebradas no ar. Mariana afundava-se em depressão, uma sombra da mulher vibrante que conquistara o chiado.
Passava dias na cama, o quarto escuro como as caves de vinho do Douro, murmurando sobre fracassos, e o que dirá o meu pai? Eu cuidava dela com uma ternura calculada, sopas de peixe, passeios curtos pelo mosteiro, consultas com a terapeuta que agora via como aliada involuntária. Estás a mudar, João, disse a psicóloga numa sessão a sós, os olhos perspicazes atrás das lentes. Mais distante. É o ressentimento. Sorri, encolhendo os ombros. Só protejo o que resta. Na verdade, o dossiê crescera para um tomo, gravações de conversas onde ela admitia os desvios, e-mails com o amante que pintavam-na como manipuladora. Partilhei excertos anónimos com o pai dela, um homem que eu cultivara como amigo em jantares em Coimbra. Ela precisa de ajuda, mas não me diz tudo, confidenciei-lhe ao telefone, a voz embargada. Ele, com a desconfiança de quem fora traído, começou a pressioná-la. O que estás a esconder, filha? O João merece melhor. O isolamento dela era o meu masterpiece. Cortei subtilmente os laços sociais, convenci os amigos comuns de que ela precisa de espaço, espalhando rumores velados sobre problemas de saúde. A galeria em Sintra fechou, vítimas de dívidas acumuladas, e os artistas que ela patronizara viraram costas, chamando-a de sonhadora irresponsável. Sozinha, virou-se para mim como o único porto. Tu és a minha rocha, João, sussurrava nas noites, as mãos frias nas minhas. Eu assentia, mas o toque dela queimava como ácido, recordação do que fora roubado. A vingança psicológica atingiu o pico numa viagem que planeei para o Alentejo, terra dos meus antepassados. Aluguei uma quinta em Évora, com vinhas infinitas e o céu aberto como um confessionário. Vamos reconectar-nos com as raízes, propus, e ela aceitou, faminta por normalidade. Lá, sob o sol dourado, forcei conversas profundas, lembras-te do nosso acordo? Foi para proteger-nos. Ela curava, desviando o olhar para os sobreiros. Foi um erro. Eu era imatura. Erro. A palavra que usava para tudo, adultério, desvios, apostas perdidas. Mas eu cavava mais fundo, e se eu soubesse de tudo desde o início? Mudava alguma coisa. As noites na quinta eram tormentas. Ela confessava fragmentos, o medo de envelhecer pobre, a inveja das amigas com maridos ricos, e eu ouvia, gravando mentalmente cada fraqueza. Uma tarde, enquanto colhíamos uvas para um vinho caseiro, quebrei o silêncio. Eu sei do colar, Mariana. E do Porto? Parou, as mãos roxas de sumo, o rosto pálido como o mármore de uma estátua romana. Como? Mostrei-lhe uma foto no telemóvel, tirada pelo detetive, ela, rindo com o colar no pescoço, ele ao lado. O grito que deu ecoou pelas vinhas, aterrando os pássaros. Traíste-me em tudo, berrou, atirando cachos de uva ao chão. Dinheiro, corpo, alma. Mas eu permaneci calmo, como o sol alentejano que resiste às secas. Não, amor. Tu traíste primeiro, com o acordo que me fez de cofre, não de marido. A discussão durou horas, o sol poente tingindo o céu de sangue. Ela implorou perdão, prometendo divórcio limpo, mas eu recusei. Fica. Vamos consertar isto. Era o meu jogo agora, mantê-la perto, para que o sofrimento fermentasse como o vinho nas barricas. De volta a Lisboa, o pai dela interveio. Convocou-nos a Coimbra, para a casa familiar à beira do Mondego, onde o rio corria como lágrimas antigas. Ele, com 70 anos e olhos de falcão, confrontou-a na sala de jantar, com retratos de avós a observar. O João partilhou. Coisas. Desvios, amantes. Como pudeste? Ela desabou, soluçando sobre a mesa de carvalho, enquanto eu servia café com mãos firmes. Eu errei, pai. Mas o João. Ele mudou. O pai olhou-me, avaliando. Tu aguentaste, rapaz. És homem de palavra. Assenti, mas no íntimo, ria. Ele era o meu peão involuntário, cortando os laços dela com o mundo exterior. A depressão dela aprofundou-se. Parou de comer, perdendo peso até os ossos se marcarem como as ruas irregulares de Alfama. A terapeuta receitava antidepressivos, e eu administrava as pílulas com um sorriso. Vai passar, amor. Mas não passava, via a desmoronar, o ego outrora altivo reduzido a pó. Nas madrugadas, ouvia-a chorar no banheiro, e em vez de consolar, planeava o próximo golpe,
contactei advogados especializados em fraudes financeiras, preparando um processo discreto por violação do acordo pré-nupcial. Não para divórcio, ainda não, mas para congelar os ativos remanescentes dela. O Natal veio como uma farsa. Decorámos a árvore com enfeites de vidro de Murano que ela comprara em Veneza com dinheiro desviado, e brindámos com espumante barato. Pelo nosso futuro, disse eu, e ela ecoou, os olhos vazios. Mas o futuro era meu, investimentos meus florescendo em silêncio, uma promoção para chefe de projetos na Câmara, uma rede de aliados que me viam como um marido sofredor. Ela, isolada, tornava-se espectadora da própria ruína. O ano novo de 2025 irrompeu com fogos de artifício sobre o Tejo, explosões coloridas que iluminavam a cidade como falsas promessas. Na nossa varanda em Belém, Mariana e eu assistimos em silêncio, os copos de champanhe intocados. Este ano vai ser diferente, murmurou ela, apertando a minha mão. Sorri, mas o toque era gelo. Sim, vai. Diferente para ela significava redenção, para mim, o clímax da sinfonia de dor que compusera. Os meses seguintes foram uma espiral descendente para ela. A galeria fechada deixou dívidas como fantasmas, credores batendo à porta, cartas de advogados amontoando-se na mesa da entrada. Ela tentava freelances, curadoria online, posts em redes sobre arte, mas o escândalo com o amante ecoava nos círculos culturais de Lisboa, portas fechadas como as do Palácio Nacional de Sintra. Ninguém me quer, João, confessava, o espelho devolvendo uma mulher envelhecida 10 anos. Eu consolava, dá tempo. Eu cuido de nós. E cuidava, pagando contas com o meu salário, mas registando cada euro como prova de dependência. A vingança psicológica era agora uma arte refinada. Deixava pistas subtis, um e-mail acidentalmente aberto no laptop partilhado, mostrando extratos dos meus investimentos crescentes, uma conversa com o pai dela ao telefone, autossuficiente para ela ouvir, ela está melhorando, mas precisa de aprender responsabilidade. Cada semente plantada germinava dúvida, insegurança, até que ela duvidasse de si própria como eu duvidara do nosso amor. Nas noites, quando ela adormecia sob sedativos, eu saía para caminhadas pelo Tejo, o rio refletindo luzes como memórias fragmentadas. Pensava no avô, que me ensinara em Setúbal a construir pontes que resistem a terremotos. A verdadeira força está nas fundações, rapaz. Não no aspecto. O golpe financeiro final veio em março, com chuvas torrenciais que inundavam as ruas de Lisboa como as lágrimas dela. O processo que iniciei, discreto, através de um advogado em Alcântara, acusava-a de violação do acordo, desvios comprovados, uso indevido de fundos conjuntos. O juiz, um homem de Setúbal com sotaque familiar, congelou os ativos dela num piscar de olhos. Ela soube numa manhã cinzenta, quando o carteiro entregou a notificação selada. O quê? Tu fizeste isto? Gritou, o papel tremendo nas mãos. Sentei-me à mesa do pequeno almoço, mastigando torrada com calma. Não eu, amor. A lei. O acordo que tu quiseste. O colapso foi épico. Ela correu para o quarto, trancando a porta, e ouvi soluços que rasgavam o ar como unhas em azulejos. Horas depois, saiu, o rosto inchado, e ajoelhou-se aos meus pés. Por favor, João. Anula isto. Eu faço tudo. Tudo. A palavra que outrora usara para manipular, agora era súplica. Descrevi as condições: terapia intensiva, confissão total ao pai, proibição de investimentos sem a minha aprovação. Ela assentiu, quebrada, e assinou o que pedi, um aditamento ao acordo que me dava controle total sobre as finanças dela. Mas a misericórdia era ilusão. Enquanto ela se reerguia devagar, limpando a casa, cozinhando pratos alentejanos que eu lhe ensinara, eu acelerava o fim. Contactei a imprensa local, anónimos leaks sobre escândalo na cena artística, curadora envolvida em fraudes. Jornais como o Público murmuraram, e o nome dela tornou-se sinónimo de falhanço. Amigos desertaram, o pai distanciou-se, precisas de espaço para refletir, filha. Isolada, ela colava-se a mim como era uma parede em ruínas. O verão trouxe o confronto final. Planeei uma viagem a Tomar, onde restaurara o convento anos antes, ironia poética, um lugar de ordens antigas e segredos templários. No hotel à beira do Nabão, sob estrelas que piscavam como olhos acusadores, confrontei-a com o dossiê completo, fotos, gravações, extratos. Isto é o que construíste, Mariana.
Uma teia de mentiras. Ela leu em silêncio, o rosto passando de choque a horror. Por que agora? Depois de tudo. Levantei-me, a voz firme como o granito do castelo. Porque o amor morreu no altar, com o teu acordo. E o ódio? O ódio é a minha nova fundação. Ela implorou, oferecendo o divórcio sem nada. Leva tudo, João. Só me deixa dignidade. Ri, amargo. Dignidade. Tu roubaste a minha. Deixei-a ali, sozinha no quarto, e parti de carro para Lisboa ao amanhecer, o rio a correr paralelo como um aliado. O divórcio procedeu rápido, o acordo, que ela impusera, agora era a minha espada. Ela saiu com dívidas e um nome sujo, eu com a casa, os investimentos, e uma liberdade que sabia a cinzas. O outono de 2025 encontrou-me transformado, uma versão de mim que o espelho mal reconhecia. A casa em Belém ecoava vazia, os azulejos frios sem o riso dela para aquecê-los. Vendi as peças de arte que restavam, transformando-as em ações estáveis, e aceitei um contrato em Évora, regresso às raízes, longe das intrigas de Lisboa. Mas a vingança não acabava com a assinatura do divórcio, era um legado, uma cicatriz que eu carregava como medalha. Mariana reapareceu em dezembro, na véspera de Natal, batendo à porta com neve fina nos ombros, um raro manto branco sobre a cidade, como açúcar em feridas. Estava magra, o casaco poído, os olhos verdes agora opacos como o Tejo em dias nublados. João. Preciso de ajuda. As palavras saíram roucas, como um fado mal entoado. Convidei-a a entrar, o cheiro de rabanadas no ar misturando-se com o dela, de desespero. Sentou-se à mesa onde outrora planeáramos fortunas, e contou, o pai cortara-a, credores perseguiam-na em Coimbra, a galeria era um sonho enterrado. Perdi tudo a investir, como tu sabias que aconteceria. Mas tu orquestraste. Assenti, servindo-lhe chá fumegante. Sim. Cada passo. Descrevi o plano sem ódio cru, era confissão, catarse. O dossiê, os leaks, o controle financeiro, o acordo que exigiste foi o teu veneno. Eu só servi o copo. Lágrimas escorreram, mas não de raiva, de compreensão tardia. Eu mereci. Fui gananciosa, egoísta. Via-te como escada, não parceiro. A confissão era o meu troféu final, não o dinheiro, mas a rendição da alma dela. Ofereci ajuda mínima, um cheque para dívidas, contactos para terapia em Setúbal. Não por amor, mas por humanidade. Vai, reconstrói-te. Ela aceitou, tremendo, e partiu ao amanhecer, a neve derretendo como as ilusões nossas. Fiquei sozinho, o Tejo lá fora correndo inexorável, e pela primeira vez em anos, chorei, não por ela, mas pelo homem que fora, ingênuo sob o sino da sé. Agora, em Évora, caminho pelas planícies alentejanas, o sol batendo como absolvição. A vingança curou-me, mas deixou vazio, o ódio consome tanto quanto o amor. Talvez um dia encontre outra, sem contratos ou cálculos. Até lá, guardo o dossiê como lição, em Portugal, onde o fado canta de perdas, a verdadeira drama é escolher perdoar ou perecer. E se ela voltar? Bem, a porta está trancada, mas o eco da súplica dela ainda ressoa. A sinfonia acabou, mas a melodia. A melodia fica para sempre.